Eu sou Benício Filho, fundador de uma empresa de tecnologia, Ravel Tecnologia, mas algum tempo atrás eu fiquei muito triste dentro dessa empresa. Eu não me sentia mais feliz numa empresa que eu criei há 25 anos. A proposta é de falarmos um pouco por que o BNI não é apenas um marketing de referência. Se você está no BNI achando que o melhor que você vai fazer são receber referências, ou gerar referências, ou fazer negócios com a tua empresa que você tem hoje, eu diria para você que você não entendeu nada do BNI. Eu estou no BNI há 5 anos, desde o início do BNI no ABC Paulista. Eu sou do Grupo Dinâmico, já fui presidente lá também. E o que eu aprendi ao longo dessa jornada? Vou falar um pouquinho para vocês hoje. Essa palestra eu gosto mais desse tema. É a minha jornada no BNI. Por que o BNI é importante para mim? Bem, quem assistiu esse filme aqui? Eu era igualzinho o Forrest, um perdido. Embora tudo encaixava, não encaixava? Tudo bonitinho na vida dele? Tudo tinha um sentido, mas ele era um perdido. Até o ponto de ficar correndo, e eu gostava muito da fase dele correndo. Eu antes quero exterminar um mito aqui. Existe um mito do empreendedor. Quem aqui é empreendedor de um homem só? A empresa é só ele. Pessoal, essa palestra é para vocês também, tá? Por que eu estou falando que é para vocês também? Eu não acredito nesse modelo de empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo de um homem só, ele é o pior dos empregos, porque ele escraviza quem se torna um pouquinho escalável, ou quem tem um pouco de sucesso, ele se torna escravo disso. Esse é um livro, e a gente vai usar muita referência de livro e filme, até porque depois vocês podem aprofundar, e essa apresentação também vai ser disponibilizada pelo BNI. Nesse livro aqui, ele trata 3 pontos essenciais no empreendedorismo. Você precisa ser empreendedor, ser bom em administrativo e ser técnico, e ainda saber vender. Quem tem todas essas competências juntos? Ninguém, pessoal. Ninguém. Ou você tem sócios, ou você é capenga. Isso é fato. Bem, lá em 96, eu fundei a minha primeira empresa, Ravel Tecnologia. E o que eu digo aqui é justamente o que eu fiz, e é um retrato da minha história. Esse cara, o Nelson, e nessa foto a gente era bem molequinho ainda, eu tenho a alegria de falar que eu nunca trabalhei com carteira registrada. Meu pai quase infartou, mas com 17 anos eu me emancipei para abrir empresa. Por quê? Na minha família não tinha empreendedores, mas eu sempre achei que eu queria empreender. Quando eu encontrei esse cara, e ele é o cara inteligente da sociedade, porque eu sou o cara que vende, o cara que sai falando para Deus e o mundo, e ele é o que sabe fazer contas. Se eu não sei fazer contas, você não sabe vender. Porque como você vende algo se você não sabe custo? Parece uma coisa elementar, mas não é. Quantas empresas, quanto mais vende, mais prejuízo tem. Quando a gente acha a equipe certa, que aqui no caso foi uma dupla, aí sim, é fácil virar a chave e começar a entender que você pode ir para uma área e ele em outra. Bem, a partir do momento que o Nelson entrou na minha vida na dinâmica de entender como que eu tinha as minhas capacidades e ele tinha a dele, eu separo aqui dizendo que cada um tem o seu lado bom. Para nós que somos um pouco fora da curva, e o empreendedor é o cara fora da curva, o cara que acredita no que ele pensa, acredita no que ele ama, e vai e faz. Não é verdade? Vocês acordam todo dia e vão fazer. Eu tenho que ter esse lado louco e o lado são. Só que isso é uma tomada de consciência, porque o empreendedor, aquele que é, de verdade, o empoderado e o protagonista da vida, ele é um cara que tem consciência daquilo que ele é. Se eu estou lá no BNI, sentadão, esperando uma referência vir, e a minha empresa já até quebrou, porque, na verdade, o mercado mudou, eu não percebi, e ela não vai nem conseguir mais sobreviver em algum tempo. Quantos aqui entram no BNI, ou quantos de nós entram no BNI e percebem ao longo da jornada do BNI que o negócio dele já era? Vocês conhecem casos assim? Quem já viu empresa chegar no BNI e falar, meu negócio não dá mais para ir para frente? Já aconteceu? Levanta a mão quem já viu isso acontecer. Pessoal, o BNI seria a maior escola se a gente entendesse que ali eu posso ver negócios que estão dando certo, negócios bons, aproveitar o meu intelecto empreendedor e trazer para perto de mim novos sócios. Primeiro eu tenho que chegar de mimimi, né? Para de reclamar. Se eu resolvi empreender, as regras do jogo não estão claras? Quais são as regras do jogo? Quais são? Trabalhar mais que a média, né? Tem que pagar imposto?
Olha, negócio que fica em pé sonegando imposto, eu dou outro nome para isso, estelionato. Quais são as regras do jogo no Brasil? Carga tributária alta, dificuldade em contratar, concorrência que às vezes quer canibalizar o mercado. Isso não é normal? Eu entendo isso como oportunidade. E olha, se você tem que ficar de pé burlando tudo isso, você não é empreendedor. Chega de reclamar, chega de colocar culpa em alguém, chega de burlar regras, chega de criar mecanismos para ganhar dinheiro que corrompem. Chega de reclamar, faça a coisa certa e empreenda. Quando eu cheguei no BNI, lembra aquela empresa lá que eu fundei? Eu trabalhei nela durante 14 anos. Ainda sou sócio dela, sou sócio fundador dela, tenho uma participação igual ao que eu tinha quando eu estava na ativa, mas eu não conseguia mais ficar lá. Porque a área comercial que eu trabalhava, ela se tornou pequena para o que eu podia fazer. E é muito triste quando o negócio cresce, a empresa já estava grande, ela é uma empresa grande, a empresa cresce e você está infeliz. Poxa, eu podia estar fazendo 1 milhão de coisas, como eu posso estar aqui dentro? Quando a gente tem sócio, e realmente aquela pessoa que entende você, a coisa anda. Eu falei, Nelson, não dá mais para eu ficar aqui dentro. Eu quero abrir novos negócios, eu quero sair e empreender mais. Ele falou, cara, vamos montar uma equipe comercial. Você precisa montar uma equipe para suportar as vendas, porque até então eu fazia venda sozinho. Fazia venda sozinho. E vai embora, vai lá, abre novos negócios e a gente está junto. Foi aí que nessa saída eu fui estudar mesmo, fui retomar uma faculdade, cursei uma série de coisas, e nessa jornada eu me deparei com o BNI. O BNI estava chegando, estava crescendo em São Paulo, eu participei de um grupo da Berrini, inclusive a presidente do grupo estava aqui na convenção do ano passado, a Patrícia Atui, e quando eu estava indo na reunião do Berrini, me falaram que tinha um grupo sendo formado no ABC. Falei, cara, estou lá no ABC. Entrei no dia do lançamento desse grupo e comecei a participar desde o primeiro dia. Quando eu comecei a participar do BNI, aí a chave virou. Porque eu entendi que tudo que eu sabia fazer, havia métricas e método que eu podia colocar em prática. Então a primeira coisa que eu fiz foi me infiltrar no BNI. Realmente eu me infiltrei no BNI. Eu participei de tudo que vocês imaginam. Eu dei formação durante 3 anos para as equipes, para a minha equipe e para as equipes do ABC, naquelas 8 semanas de mentoria. Quem já fez 8 semanas de mentoria aqui? Pessoal, eu sei de cor e salteado tudo que tem naquelas 8 semanas. Eu dei mais de 8 semanas de mentoria em grupos do ABC e no meu grupo. Eu decorei a metodologia do BNI. E os livros que o Meisner e outros que ajudaram a fundar o BNI conhecem, eu sabia de cor um monte deles. Quando a gente pratica, a gente entende. Eu falei, deixa eu entender isso aqui e ficar bom nisso. Me envolvi nos grupos. E aí eu posso falar que eu comecei a entender o que era promover uma virada. Eu começava a enxergar aqueles membros que estavam ali como pessoas que poderiam se tornarem sócios. Pô, mas peraí, esse cara aqui está no BNI há 3 anos, deixa eu ver o traffic light dele. Pô, o cara é verde. Pô, o cara participa certinho. Pô, o cara é um bom empreendedor. Meu, mas o negócio dele, o business dele não é tão bom. Pô, o business desse cara, junto com esse meu, cara, dá para fazer novas coisas. Nesse meio de campo aí, 5, 6 anos atrás, eu me deparei com um universo de empreendedorismo que eu chamo universo de impacto. Alguém aqui já ouviu falar das tais startups? Quem já ouviu falar de startups? Levanta a mão aí. Eu me tornei um perito nesse trem. Fiz cursos fora do Brasil, fiz cursos aqui, sou mentor, investidor, professor universitário dessa porcaria. Eu entendi como funciona aquela mecânica e olhei para o BNI e falei, cara, isso aqui é mágico. Esse livro, O Ponto da Virada, é de um jornalista americano, Malcolm. Ele explica como promover epidemias. E ele fala o seguinte, o mesmo comportamento de uma epidemia biológica é o comportamento das vendas que se tornam virais, dos negócios que crescem exponencialmente, porque tudo e todos se comportam como manadas. Como criar a sua manada? Como fazer a coisa acontecer para que as outras pessoas sigam você? Como ser exemplo? Esse é um bom livro. E o BNI é uma baita escola para a gente entender isso. Nesse momento, a Ravel explodiu, cresceu exponencialmente. Eu realmente já estava fora. Me tornei presidente do meu grupo, até porque o meu grupo passava por uma dificuldade. Eu peguei o meu grupo
que chegou a ter 50 membros. Quando eu assumi a presidência, ele tinha 18. E dos 18, 12 falaram para mim: Benício, a gente só fica se você assumir a presidência. Falei, tá bom, então eu assumo. Então vamos fechar aqui uma presidência forte e vamos tocar esse negócio. Eu deixei esse grupo com faturamento de 8 milhões no primeiro ano que a gente completou, né, nos 6 meses. Ele foi entregue com 56 membros e a gente foi o primeiro grupo da América Latina a ficar mais de 6 meses acima de 50 membros. É possível. É possível. Depois da minha gestão, inclusive tem um presidente nosso aqui, o Luciano da Alfa Despachante, só eu não consigo, já associo o nome da empresa, é uma desgrama, né? O Luciano é o nosso atual presidente. Depois da minha gestão, houveram outras 3 gestões e a gente continua acima de 60 membros. Quanto a gente faturou já esse ano, Luciano? Esse ano, nos últimos 12 meses, mais de 15 milhões. Dinâmico. É o terceiro melhor grupo do Brasil, vocês vão ver depois na premiação. Por que é possível fazer isso? Porque a gente entende a mecânica desse negócio do BNI. E se eu entendo que é isso aqui. Que esse é um livro de cabeceira do Meisner. Eu olhava aquele negócio lá, das empresas, dos caras que estavam em verde, dos negócios que eram bons e dos negócios que eram ruins, mas que tinham bons sócios. Falava, esses caras têm que vir para perto de mim. E comecei a receber convites de empreendedores que queriam fazer sociedade comigo. A primeira sociedade que nós fizemos foi a Agência Incandescente. Inclusive, o Vinícius depois se torna um dos presidentes do Dinâmico. Ele chegou num belo dia e falou, cara, acompanho você no BNI, conheço você lá, gosto do teu trabalho, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei, manda aí. Você pode ir na minha empresa olhar o meu sócio? Falei, posso. Fui lá, conversei um pouco com ele, não entendi nada. Dias depois ele marcou outro almoço e falou, e aí, o que você achou do meu sócio? Falei, cara, o que você quer saber? Você acha que ele combina comigo? Eu falei, você não devia ter perguntado isso para mim. Ele falou, por quê? Eu falei, não tem nada a ver com você, cara. Vocês estão em mundos diferentes. Parecia aquela brincadeira lá do 1, 2, 3 e 4. Só que nas posições opostas que se degladiam. Ele falou, beleza, obrigado. 15 dias depois, ele tinha terminado a sociedade. 1 mês e meio depois, ele tinha feito uma sociedade com a gente. Essa agência hoje já está conosco há 5 anos. Tem, acho que 25 ou 26 funcionários. E é uma agência que cresce focada em marketing digital. Mas por que eu estou falando essa historinha aqui? Quando a gente entende a dinâmica, e quando as pessoas enxergam o que você é capaz de fazer, elas vêm te propor negócio. Mas isso aqui não para aqui não. Dentro dessa lógica, eu falo que eu adquiri um novo mindset, que é esse mindset da árvore que produz novos e novos frutos. Por que a gente tem que empreender para a gente mesmo? Por que a gente tem que criar uma empresa e achar que ela vai ser a nossa empresa da nossa vida? Por quê? Se a nossa capacidade empreendedora pode melhorar a vida de tanta gente, a gente tem que empreender, e quanto mais a gente empreender e gerar riqueza, melhor para o mundo, não só para nós. Dentro dessa lógica, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar. Se eu entendo o que é o BNI, e se eu entendo que são os relacionamentos que vão fazer realmente eu fazer essa virada, eu tenho que aprender a fazer e aprender a conviver. Ter sócio é fácil? É fácil. Se você tiver do seu lado pessoas que te complementam. Põe 3 engenheiros na sala que eles se matam, põe 3 contadores que eles se matam, põe 3 médicos que eles vão se agulhar. Se eu não tenho inteligências complementares, não adianta, você nunca vai ter um negócio grande. Se você é um empreendedor individual e não entende que você precisa ter um sócio, você vai ficar doente, vai ficar mal, e vai morrer jovem. Vai morrer jovem. Pessoal, isso aqui não é ser Nostradamus, é só olhar os fatos com muita racionalidade. Eu tenho que trazer para perto de mim pessoas que acreditam no que eu faço. Dentro dessa lógica, a primeira pergunta que você tem que responder é o que você quer e quem é você. Você conhece bem quem você é, do que você é capaz? Qual é a sua dúvida, então? Se você não tem dúvida, cara, começa a conectar. Quem lembra desse filme aqui? Lembra o que o Tom Cruise fazia na tela, que hoje até é realidade, né? Até existe essas telas? O que ele fazia? Quem lembra? Ele conectava uma coisa a outra, só num toque. Será que não é isso que a gente vive hoje? A gente não fala mais de globalização. Está tudo aqui. A gente tem tudo à mão. BNI Connect nos conecta a qualquer canto do mundo, não é verdade? Pessoal, olha o Traffic Lights do seu grupo. Olha o Traffic Lights da sua região. Vocês já olharam o Traffic Lights da sua região? Quantas pessoas será que podiam ser seu sócio? Na sua região.
Quantos negócios são sinérgicos ao seu que você poderia construir um grupo econômico? Quantas áreas você poderia abrir que hoje você não atua, mas que você tem inteligência para ajudar em coisas que eles são deficientes? Isso está na sua frente. Isso está na sua mão. Parar de reclamar é essencial. Só que eu preciso fazer o quê? Transformar a realidade. Essa aqui é a lógica das empresas que não entendem esse mindset. Por que essa estrutura é desse jeito? Porque essa estrutura é uma estrutura de exército. Essas são as empresas tradicionais. Tudo feito para suportar o dono. Lá na ponta está o cara que nem o da Fiat. O que aconteceu com o cara da Fiat, aí o Workaholic? Pô, o cara morreu com 60 anos, cara. Presidente de 5 empresas, escondeu de todo mundo que estava doente. Como pode alguém empreender e ficar desse jeito? Essas são as empresas tradicionais, que tudo existe para manter o cara lá em cima, que combatem quem? Combatem inimigo. Essas empresas que a gente quer? Ou a gente quer essa? Nós queremos essa. Essas são as empresas que estão e que entendem o mindset do BNI, e essas são as tão famosas e faladas startups. Você não precisa ter uma startup, mas você pode pensar como elas. Nós pensamos como elas. Qual que é o lema do BNI, pessoal? O que significa Givers Game? Será que não é estar embaixo e influenciar toda a base, toda a cadeia, porque você é exemplo para as outras pessoas? Será que isso é Givers Game? É isso que a gente vive. Agora, será que eu não poderia fazer isso e tornar uma cadeia? E multiplicar isso? É essa lógica que a gente tem que construir. E quando a gente entende o nosso poder de propagação, e aqui a Amelie entendeu como ela propagava as coisas. Quem não assistiu, assiste. Mas quando ela entendeu como propagava as coisas, como uma ação propaga, você fala, cara, esse cara está há 2 anos no verde. Cara, esse cara é incrível, por que eu não trago esse cara para perto de mim? Quantas vezes você fez 1-a-1 de qualidade com esse cara? Quantas vezes você entendeu o business dele e falou, manda a sua DRE para me dar uma olhada aí, o que você acha? Eu te mando a minha. Olha aqui a minha margem de lucro. O que você acha da gente melhorar esse resultado? Conecte-se às pessoas, ajude as pessoas, mas olha o business dele sinérgico ao teu. Quando eu entendo essa dinâmica, eu entendo que é essa frase. Vamos ler ela junto? 1, 2 e 3. Nas minhas loucuras de formação, uma das áreas que eu me formei foi em humanas. Quando eu entendo o que é koinonia, eu entendo que dentro do BNI eu vivo uma koinonia, a casa comum. Por que isso, Benício? Eu faço uma pergunta para vocês. De um grupo de 20, 5, 6, 8 realmente levam aquele grupo para frente. É mentira ou é verdade? É esses que você tem que estar próximo, porque esses aí entenderam que aquele grupo é a parte do que você pode chamar de casa comum. Faça frio, faça sol, esses caras estão lá, fazem a coisa acontecer. Imaginem se eles fossem, porque você tem que olhar a sinergia disso, sinérgicos a você. Benício, não são. Olha os grupos vizinhos. A gente tem sócios que permeiam 6 grupos do BNI. Eu assumi a presidência no Instituto de Tecnologia há 3 anos atrás, no ABC. Dos 14 diretores, 12 eram do BNI. O mais impressionante, há 3 anos antes, eu não conhecia nenhum deles. 3 anos antes de ser presidente desse instituto, eu não conhecia nenhum deles. Essa é a mágica do BNI. Avançando um pouco, vamos ler essa aqui também. 1, 2, 3. Será que isso aqui não é Givers Game? Totalmente, né? Se eu quero fazer a diferença, faça primeiro a diferença para o outro. Tem um lema que um dos membros do nosso grupo gosta de falar, que é o seguinte: gere dívidas de gratidão. Você sabe o que é dívidas de gratidão? Você fazer algo realmente excepcional para outra pessoa.
Faça isso 500 vezes. Imagina 500 pessoas querendo te devolver algo excepcional que você fez. Qual que é a cadeia que você gera? Imaginem essa cadeia. É isso aqui. A lógica da natureza é uma coisa em função da outra, e não viver numa ilha. Como pode eu querer construir um negócio para mim mesmo? Se você constrói um negócio para enriquecer, você está errado. Você tem que construir um negócio para bonança, e aí o enriquecimento é parte, e vem com certeza como consequência. Dentro dessa lógica, eu digo o seguinte sempre, é fácil? Não. Suba o primeiro degrau como? Com o quê? Você não enxerga e não toca, você se joga à frente, acredite. Fé é isso. Não é necessário ver toda a escada, porque senão você desiste. Comece agora, olhos verdes hoje mesmo, só que o cara tem que estar no verde acima de 12 meses. Apenas dê o primeiro passo, para de mimimi, para de reclamar. Comece agora. O que você está fazendo aqui? Saia daqui com 5, 6 contatos que você fala, esses caras podem me ajudar amanhã no meu business. Você quer ser fora de série? Quem aqui trabalha no seu segmento há mais de 5 anos? Pessoal, vocês já têm o que o Malcolm, o mesmo autor, tá? O Malcolm chama de expertise. Você desenvolveu 10 mil horas em cima daquilo que você faz hoje. Por que você não mudou ainda? Quem aqui está no mesmo segmento há mais de 8 anos? Levanta a mão. Pessoal, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo. Como assim, Benício? Vou largar meu negócio? Aproveita essa inteligência que você tem, que é excepcional, e olha onde você pode fazer a diferença em outro lugar. Provavelmente é o que vai te enriquecer. O nosso conhecimento, ele deixa de ser útil no segmento que nós estamos, depois de 5, 6 anos que você está lá. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque líder é aquele que faz líderes, não aquele que lidera eternamente o mesmo negócio. Não tem ninguém ainda no teu negócio que é capaz de tocar o seu negócio, tem alguma coisa errada. Se eu sou fora de série, eu vou construindo 10 mil horas em cada lugar que eu empreendo. Esses livros são teses. Quem quiser ler, vai entender que ele coloca case a case a construção de negócios. Tem um judeu aqui que chega nos Estados Unidos sem uma mão na frente e outra atrás. Em 20 anos ele constrói 4 negócios que valem 1 bilhão, cada um deles. Pessoal, só depende da gente. Só depende da gente. A escolha é sempre nossa, né? Qual dos copos a gente quer ser? Cheio, meio vazio, o vazio total? Bem, eu sempre digo que cheio é bem complicado, né? Porque quem acha que já está com o copo cheio é porque já está atrasado. Aquela história, né? Quem acha que está preparado é porque já está atrasado. Agora, o meio copo ali está bom, porque a gente tem sempre muito o que aprender, lembrando a lógica das 10 mil horas. Lembrando a lógica das 10 mil horas. Acrescente 10 mil horas em outra coisa. Alguém assistiu esse aqui? Umas 10 vezes? Fantástico, né? Essa jornada, ela nunca acaba. Porque quando você chega no final dela, ela só está começando. Por isso que empreender, ele não é um estado. Ninguém empreende no momento e depois muda de estado. Empreender é um mindset. Empreender é o que eu sou. Vocês empreendem porque vocês acreditam que podem transformar. E porque vocês são inconformados. Esse é o empreendedor. Eu falei que ia contar a historinha do que eu fiz, né? Então essa aqui é a historinha do que eu fiz. A Ravel, aquela empresa que eu construí há 25 anos atrás, ela foi criando alguns bracinhos. Está lá incandescente, que eu já contei a história para vocês. Só que aquele mundo de startups, ele trouxe para mim uma nova oportunidade de empreender em tecnologia. Então a gente criou uma empresa que fabrica o que a gente chama de softwares iniciais para startups, que é a Unicorns Factory. Cada empresa dessa é um grupo, é uma constituição, é uma operação com sede física e está operacional. Aqui não tem nenhuma empresa que não está operacional no mercado. Unicorns Factory é uma empresa que está lá em Mauá. Emerac é uma aceleradora de empresas, também voltado para esse ambiente de empresas de tecnologia, mais voltado aí para startups, só que tem até health lá dentro, nessa parte médica. Um fundo de investimentos, a gente tem um fundo de investimentos em startup, que inclusive tem uma posição em Portugal, vocês viram a bandeirinha de Portugal aí, né? Há 3 anos a gente empreende em Portugal.
Inclusive, para quem quiser depois, eu vou deixar os meus contatos aqui. Se me mandar um e-mail, eu mando o convite de um evento em Portugal, com Portugal, que nós estamos fazendo sábado que vem aqui em São Paulo. Bem interessante. Palestras e Conteúdo é uma empresa que nós constituímos de palestras e workshops. Ano passado nós fizemos mais de 200 palestras no Brasil inteiro. A Adriana, que está aqui, é a nossa CEO. E olha, isso é uma das coisas que a gente precisa aprender, hein? Ter mulheres como sócio é incrível, porque elas trazem para a nossa dinâmica uma série de conhecimentos que nós, homens, ficamos lá fechadinhos no nosso planeta e na nossa caixinha. A gente precisa se abrir às oportunidades. Conhece o Hugo? Vai aparecer, não vai aparecer o nome dele aí, mas... Seller Soul, uma empresa de vendas, Atlantic Hub é a nossa empresa lá em Portugal, GID, uma outra fábrica de software, ou seja, olha o universo de coisas. E eu coloco na segunda elipse, que vocês viram que a brincadeira que eu faço é como se fosse um Big Bang, né? Eu chamo isso do meu universo. Essa é a primeira elipse, que é essa elipse das empresas que a gente tem em participação societária direta, e a segunda elipse são dos agentes que a gente aprendeu a usar, através da métrica que a gente aprendeu do BNI, a usar conexões. Às vezes a gente quer escalar o nosso negócio, e o Sebrae hoje é um cara que está presente em todo lugar desse país, e é muito fácil trabalhar com eles. A gente se conecta ao Sebrae em qualquer canto desse país, inclusive a gente é contratado dele para falar de empreendedorismo, investimento e tudo mais. Parte de turismo, ITESC, Instituto de Tecnologia, e está aí o BNI. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Desses sócios que nós temos, 22, 20 são do BNI. A gente constituiu sociedade com eles de um dia para o outro? Não. Mas eu tenho 5 anos de BNI. Eu analiso o Traffic Lights da minha região, uma vez por mês, e vejo quem está chegando e quem está saindo. E olha, eu sou disciplinado. O cara que está lá há 1 ano, há 2 anos, eu falo, vamos fazer 1 a 1, vem aqui na minha empresa, vamos trocar ideia, o que você faz? Olha a área do cara e fala, esse aqui, fantástico. Às vezes você tem uma demanda num determinado segmento, você fala, puxa, eu não quero mais empreender nisso, mas posso ter alguém que pode nos ajudar. Quando eu entendo essa lógica, por que a gente fica se matando em tentar trazer para o nosso negócio gente que acredita na gente? Você já tem essas pessoas perto. Imagina, o cara que está no BNI, ele é resiliente ou não é? Ele é disciplinado ou não é? Se o cara está acima de 12 meses no BNI, porque se o cara ficou 1 ano e foi embora, vá de retro Satanás, esse aí eu não quero não. Mas se o cara está 24, 36 meses, é bom ou não é? Pessoal, o que vocês estão esperando? Vocês querem mais referência de negócio? Por que querer tão pouco? Por que querer tão pouco? Se você pode ter outras empresas que trabalham para você. Não fique na referência, não fique. Para contar mais uma historinha rápida e abrir para a pergunta, aqui está o poder transformador do que é entender o BNI. Temos aqui 4 sócios nossos. Um, Vinícius, que vocês já conhecem, que é o nosso sócio na agência, e outros 2 sócios que a gente investiu, startups. Só que quando você entende como pode mudar a vida das pessoas, um de Goiás, que é o do canto aqui, o Marcos, e o que está do lado do Vinícius e eu, o Paulo do tracto lá de Recife. Não, Recife não, Maceió. Esses caras, excelentes oportunidades de negócio. Vamos investir neles e trazer eles para São Paulo. Se tornar sócio, conectar com o nosso universo e fazer mais e mais negócio. Quando eu fico olhando o que acontece aqui em São Paulo, eu estou brigando com os mesmos. Quem é aqui de São Paulo? Levanta a mão. Tem bastante gente fora. BH. E o restante, é de onde? Curitiba? Rio de Janeiro. Eu sou carioca, olha. Eu sou carioca. Meu sotaque já foi há muito tempo, mas eu sou carioca, tá? Então, estou com vocês aí. Flamenguista, muito orgulho. Tem uns flamenguistas aí. Oi? Legal, São Carlos maravilhoso. Pessoal, quando eu estou aqui, nesse lugar, eixo Rio-São Paulo, achando que as coisas estão acontecendo aqui, eu estou perdendo tempo. Olha o tamanho do Brasil. Quanta oportunidade a gente tem fora. Olha como está crescendo o BNI em BH. Olha como está crescendo o BNI no Rio. Será que a gente não tem oportunidade de expandir os nossos negócios só olhando o Traffic Light dos grupos que estão lá? Olha o BNI Connect. Poxa, quanta coisa a gente pode fazer. Parem de olhar o seu negócio. Achem pessoas que cuidem dos seus negócios. Convençam pessoas a tocarem os seus negócios. Lembra das pirâmides? Se você não consegue influenciar pessoas para acreditar no que você tem de melhor, é porque talvez o teu negócio não seja tão bom assim.
Se ele é bom, aprenda a partilhar. Porque só tem sócio aquele que partilha. E vai abrir outras coisas. Quanta inteligência a gente tem. Eu adoro isso aqui, ó. Quem já empreende há mais de 5 anos? Eu adoro os que fracassam. Fracassar é um sinônimo de aprendizado, não é? Se a gente aprende a fracassar e aprender, tá ótimo. Agora, se a gente fracassa e quer só fracassar e não aprende com erro, aí é um problema, né? Mas se eu entendo isso aqui, poxa, você quebrou? Quebrou. Vamos lá, o que aconteceu? Ah, isso. Você aprendeu? Olha, eu quero fazer dessa forma porque eu sei que desse jeito não vai. Cara, traz para dentro do time. Traz para dentro do time. Quem quer imaginar uma liderança como essa, hein? Levanta a mão aí, quem assistiu. Fica aqui de lição de casa para assistir no Netflix, tá? Se eu quero ser líder, eu tenho que ser líder como esse aqui, ó, que é carregado pelo seu time. Carregado pelo seu time. Os seus liderados te carregariam no colo? Será que se você gritar hoje que você precisa de alguém, eles correm para te ajudar? Sabe por que eu falo isso? Porque a gente tem mania de acreditar em um monte de coisa. A gente tem mania de acreditar em um monte de coisa. E olha, sob dados e fatos, não tem como questionar. A gente pode acreditar em Deus, e deve. Agora, o restante tem que ser provado. Deixa de acreditar naquele que fala bem bonito. Deixa de acreditar naquele cara que vende até a mãe. Começa a acreditar em dados. Vai, me mostra aí o que você é capaz de entregar. Me mostra o que você já entregou. Qual é a certeza que você vai executar isso? Me explica esse plano aí. Não, é só uma bela ideia, eu vou ficar rico com isso. Cara, o inferno está cheio de boas intenções. Cheio. Porque a gente precisa de gente que entrega. Por isso a métrica de usar o que vocês têm na mão. Vocês são do BNI. Vocês têm uma ferramenta que mede o que o cara é capaz de entregar. Não é o que ele é bom de fazer lá, o pitchzinho de 60 segundos. Nosso grupo lá a gente faz pitch de 30, né? Mas não é o pitch que você avalia, é o que ele é capaz de entregar. Quando você vai na empresa dele, você avalia o que ele é. Concordam comigo? Lembra da crise dos imóveis nos Estados Unidos? Vocês lembram? Nessa época tinha um matemático, que na verdade era um apostador inveterado na Bolsa dos Estados Unidos, que enquanto todo mundo investia nos bancos, ele investia no lado oposto, dizendo que os bancos iam quebrar. Porque ele analisava o que estava acontecendo e entendia que a lógica do que estava acontecendo ali era totalmente irracional. Esse cara convenceu um grande investidor americano de que valeria a pena ir na mesma linha que ele, porque o que ele estava vendo, ninguém estava vendo. Porque era totalmente ilógico para o que estava acontecendo. Bem, o grande investidor foi na rua, ele foi ver lá o que estava realmente, na prática, falando do mercado de imóveis, que foi quem quebrou nos Estados Unidos e quebrou os bancos. Ele achou pequenos donos, o cara é um funcionário médio, da classe média, que tem lá a casa dele, só que ele hipotecava 5 outras casas para alugar. Você imagina, uma pessoa com renda média, que tinha uma casa, comprava outras 5 para alugar. Essa conta fecha? Isso se chama alavancagem no sistema financeiro. Só que ele descobriu que quase metade do mercado imobiliário americano era assim. E aí ele fez uma aposta gigante no lado oposto. Esse cara ficou bilionário quando o Lehman Brothers quebrou. Ele foi processado pelo governo americano, pelo Banco Central lá, e não foi comprovado nada, ele estava certo, não era golpe, ele realmente tinha descoberto uma lógica contrária. Esse filme fala disso. Sabe o que eu estou querendo falar para vocês? Que a verdade, é como poesia. Pena que a gente não gosta muito de poesia. Na verdade, a gente tem dificuldade em acreditar que as coisas estão na nossa frente e basta que a gente acredite e faça. Para nós é mais fácil voltar para nossa casa, colocar nossa cabecinha no travesseiro, porque é a nossa zona de conforto, e dormir. Se eu quero fazer a diferença, eu tenho que acreditar muitas vezes aonde os outros não acreditam. Ter 22 sócios é fácil? Olha, eu não acho relativamente difícil, não. Mas eu acho que dá para ter 40. Eu acho que dá para ter 40. Como dá para ter 50, 100 empresas investidas. Como dá para ter mais gente que acredita no que a gente faz, e fica muito mais fácil, porque quando tem um monte de gente que faz, você faz muito menos. Essa é a lógica. Essa é a lógica.
No fundo, você passa o dia batendo papo com as pessoas e com as equipes. Tem serviço melhor que bater papo com as pessoas e com as equipes que acreditam nos valores que você acredita? Tem algo melhor que isso? Depende de você acreditar. Depende de você acreditar. Eu não tenho nenhuma dúvida. Só o que a gente é apaixonado realmente pode ser a diferença nesse mundo. Mas eu, apesar de ser um cara de muita fé, eu só acredito que o empreendedorismo vai resolver os problemas. Porque quando você tem lá na África uma criança passando sede, você tem do outro lado um empreendedor que desenvolve um filtro desse tamanhozinho, que filtra até 5.000 litros de água e custa $12. Isso é uma startup, uma empresa pequena que quer melhorar o mundo. Somos nós, inconformados, que mudamos o mundo. Não são, infelizmente, aqueles que estão lá no poder, mas a gente precisa deles. Só que a gente transforma. E aí, quando a gente transforma, eles vêm atrás. Porque quem tem o poder de transformar somos nós. Alguém sentiu frio na barriga hoje aqui no BNI? Levanta a mão aí quem sentiu frio na barriga. Pessoal, quem não sentiu frio na barriga, pede para quem está do lado para dar um beliscão. Sabe por quê? Frio na barriga é uma sensação do nosso cérebro que nos remete a algo que você está desconfortável. Algo novo. Será que você tem feito coisas novas? Será que você ainda quer ser desafiado? Ou será que já está tudo certo? A vida já está ganha? Você não quer mais desafio nenhum? Quer se aposentar e morar em Algarve, lá em Portugal? Tem um monte de brasileiro fazendo isso. Aí sabe o que acontece com eles depois que ficam lá 2 anos? Ficam com depressão. Ué, ficar parado num lugar em que o mar só fica batendo dá depressão. Eu teria depressão, de verdade, eu tenho depressão. Se vocês morressem hoje, qual seria o seu legado? Será que a gente faz falta nesse mundo? Será que a gente imprime marcas nas pessoas? E aí a gente tem 2 opções. Ou marcas de amor, ou marcas de dor. Empreendedor é aquele que transforma. Porque aquele que quer só usurpar porque o lucro é gigante e está tirando de alguém, esse não é empreendedor. E olha, empreendedor que não quer se arriscar, ele abre uma franquia. Franquia é ótimo para quem não quer se arriscar, porque é só seguir o manual by the book. Empreendedor rasga os manuais de franquia e cria as dele. Esse é o empreendedor de verdade. E nada contra a franquia. A escolha é nossa em quem a gente deixa marcas. Eu não tenho 4 filhos não, tá? São 2, os outros 2 são sobrinhos. Mas esses são os caras que eu acordo e falo, neles eu quero deixar marcas boas. E no café da manhã, a gente conversa sobre startup. Estou falando sério. O mais velho tem 11 e o outro tem 9. E a gente fica falando sobre negócio. E o mais novo, não é trabalho infantil, mas ele já trabalha na agência. O mais velho, o de 11 anos. Trabalhar faz mal? Eu comecei a trabalhar com 13. Pessoal, ou a gente trabalha, ou a gente tem gosto pelo que a gente faz, e quando a gente ama o que a gente faz, a gente trabalha? Essa é a questão. Isso aqui é um pouquinho do Palestras e Conteúdo, tem aqui um pouco das coisas que a gente já fez, que eu já fiz aí, e eu vou deixar com vocês, aqui tem o meu e-mail, na verdade aqui, tem o meu e-mail embaixo, agora que eu estou olhando. Para quem quiser mandar um e-mail naquela dinâmica que eu falei, fique à vontade, essa apresentação vai estar lá no BNI, então vocês podem solicitar para eles, e eu vou passar mais um slide, que esse aqui vocês podem depois baixar um conteúdo nosso exclusivo. Oi? Está aqui. Opa, você está controlando o tempo? Não? 39? Então eu estou no tempo. Benício, eu vou falar um outro que fica mais fácil, bem difícil, hein? Benício, beniciofilho.com.br. Bem difícil, né? Pode mandar um e-mail, é fácil achar, tudo é muito fácil. Essa aqui, solta mais um aí, amigo. Essa aqui é um link para uma apresentação nossa. Você falou do Hugo, olha o Hugo lá. Ó. Esses são os nossos 3 sócios, mais a Adriana, está faltando a Adriana nesse negócio, hein, Adriana? Que são sócios do Palestras de Conteúdo. Pessoal, muito obrigado e a gente tem 5 minutinhos para pergunta. Obrigado, pessoal.